Olá, boa noite, seu Sérgio, tudo bem? Agora, eu estava assistindo agora de pouco a CNN, mudei porque dá uma raiva daquela que. Aí eu fui para piorou. Piorou. Começou a torcer a favor do Bolsonaro e falar que não sei o quê. Eu já saí de lá que é para poder me acalmar. Vamos ficar calmo, que aqui, nesse momento, a gente não aguenta mais ficar em casa e a gente tem que aproveitar a sua experiência, a sua história, para a gente saber como é que a gente passa esse momento. Olha, são 19 horas, 1 minuto, a gente está na página da Abrão Reze, vamos conversar com o Sérgio Reze, presidente do Grupo Abrão Reze, tem uma história com esse grupo, né? Hoje tem o filho Luiz, o Sérgio, né? a sua filha, a sua mulher, todo mundo no grupo. Tem a presidência da Associação Comercial, tem a história no Instituto Atlântico, tem a sua história na FenaBravo, tem a sua história junto aos governos federais, tem a sua relação com os políticos, não só do município de Sorocaba, como de fora. E a gente quer, seu Sérgio, entender, né, num momento como esse, o senhor tem 83 anos, é isso, né? Se eu errar, vou errar por 1 ou 2. O senhor nunca viu isso na vida, porque ninguém nunca viu uma pandemia dessa na vida. Como é que a gente... essa experiência, Sérgio? Olha, lógico que pelo tempo de vida e pela atividade, sempre que eu tive uma atividade além de empresarial, eu tive, depois de um tempo, atividades que eu poderia chamar de política empresarial, né? Através das entidades que eu ajudei a fundar e na defesa dos interesses da categoria econômica. Mas o que está acontecendo hoje é uma conjunção de pontos negativos, né, que você pode chamar de, na área da política, pontos negativos, na área da economia, pontos negativos, e a situação, vamos dizer, dessa pandemia que o Brasil está entrando agora. Acabei de assistir na televisão, dizendo que o Brasil é a bola da vez, enfim, então as previsões. A gente estava vendo que o estado do Pará declarou, já fez o lockdown. Maranhão está fazendo lockdown e diz que o Ceará vai fazer também. Então, você tem que acompanhar o que acontece no país na área da saúde, ouvindo o que as autoridades de saúde estão falando, o que elas estão aconselhando, entende? Estão determinando, e, ao mesmo tempo, você tem que compatibilizar isso com a dificuldade política que nós estamos vivendo, onde quem tem a responsabilidade, ou deveria ter a responsabilidade, por ser um grande pai, por acalmar, por orientar e por, vamos dizer, trazer todos para uma mesa e conversar, encontrar os caminhos, que é o presidente da República, que, infelizmente, ele provoca situações de disputa, de discussão, fazendo com que pessoas fiquem de um lado e de outro. E, por incrível que pareça, não só na política, mas também na área da saúde, você tem quem fala de um jeito e fala do outro, coisas que deveriam ter, vamos dizer, uma unicidade de opinião. Tá? Agora, Sérgio, a gente percebe o seguinte, né? O presidente, ele entrou, né, quando foi eleito, ele entra num momento, numa circunstância em que o mundo era outro, e ele entra numa circunstância onde o Brasil, em sua maioria dos eleitores, eles falam não ao modelo que existia. Foi o modelo de 13 anos do PT, e a maioria do eleitorado disse não. Junto com esse modelo, né, a gente tem esse momento da pandemia. E aí você tem um presidente, como você coloca, que se comporta naquele modelo antigo, de contra aquele modelo político, e não se comporta entendendo esse momento da pandemia, que é de se conciliar. Nesse rolo, como fica o empresário?
Olha, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que eu votei no Bolsonaro. É. Por que eu votei no Bolsonaro? Porque eu não podia mais aceitar o que estava acontecendo na política e na economia do país. Não preciso ir muito longe disso. O que acontece agora, depois de um ano e meio de governo? O símbolo da condenação, da roubalheira, o símbolo da coisa, o presidente bota ele para fora, por uma questão que ninguém ainda sabe e vai saber. Então, a minha, vamos dizer, colocação a respeito do momento Você político, está falando do Sérgio Moro, né? eu estou falando de Sérgio Moro, lógico. Ele trouxe o Sérgio Moro representava para todos nós a grande, vamos dizer, o grande objetivo da limpeza, né, na vida política do país. Aquilo que todos nós já conhecemos, não preciso voltar e falar sobre isso. O que faz o presidente? Em vez de ele chamar as pessoas que o ajudam a governar e dizer, gente, olha aqui, bom, eu chamaria os governadores de estado, colocaria os 26 numa mesma mesa junto comigo e ia perguntar, gente, o que nós vamos fazer? O que precisamos fazer? O que vocês precisam que o governo federal faça? E o que o governo federal precisa que os estados façam? Nós temos que dar as mãos, porque hoje a briga não é por causa da economia. A briga da economia vai começar quando acabar essa história da pandemia. Então, hoje, a briga é como enfrentar a pandemia, como preparar o país para que a gente, saindo da encrenca da saúde, a gente resolva a encrenca da economia, que logo assim, olha o setor automobilístico, em abril, 75% de queda. Isso é um exemplo. E não preciso mostrar para você o que acontece nas pequenas lojas, enfim. Uma coisa que eu digo para você, a gente está vendo, e eu vejo isso com grande alegria, a forma como determinadas pessoas estão se comportando perante essa situação toda. Em vez de chorar, em vez de gritar, em vez disso, olha só, você vê restaurantes fazendo a entrega de refeições, não é? Delivery, né? Delivery, Inglês, né? delivery. Se eu falasse em árabe aqui a entrega, ninguém ia entender. Então tem que falar em inglês, que todo mundo gosta, é uma língua mais palatável. Tá. Então você está vendo como se diz, as lojas de verdura, os que vendem hortifruti granjeiro, enfim, você está vendo esse pessoal, estão brigando lá, peraí, não, eu vou resolver o meu problema, entende? Então, eles estão trabalhando, eles estão fazendo, e, olha, tem mais um detalhe ainda, depois dessa coisa da pandemia, muita coisa vai mudar no pequeno comércio, entende? Nós podemos chamar de pequeno comércio. Isso que eu queria entender, Sérgio. Isso que eu queria entender. Na política, você deixou muito claro. Quer dizer, hoje a gente tem uma realidade e as leis estão aí, a gente vai lidar como é possível. Agora, como o empresário, como que o cidadão, como que ele se organiza, como que ele vê uma oportunidade nessa crise? Você falou dos restaurantes, né, na questão do delivery, do drive-thru. Você falou do pequeno hortifruti, aquele que planta e aquele que vende. E você aventa uma possibilidade das mudanças que virão quando a normalidade se restabelecer. O que é preciso fazer hoje para que tenha vantagem, que se dê bem quando tudo se voltar ao normal? Deda, a primeira coisa que a gente começa a ver é que as pessoas estão procurando os seus caminhos. Essa é a primeira grande consequência dessa situação toda que nós estamos vivendo. E o fato desses pequenos empresários procurarem outros caminhos para resolver os seus problemas significa que as pessoas estão pensando e estão colocando
em atividade os seus pensamentos, que não eram aqueles anteriores. Quer dizer, eu vou bater na porta da prefeitura, eu vou bater na porta do governo, eu vou bater na porta e resolvo o meu problema. Hoje o governo não vai resolver o problema de ninguém, tá certo? Nessa situação que eu estou falando da economia. Eu queria falar um pouquinho para você o seguinte: eu tenho mais de 60 anos de vida empresarial. Eu comecei aos 19 anos acompanhando meu pai, sempre no mesmo ramo. Sempre no mesmo ramo. E desses mais... O que nós já passamos? Olha, eu passei pela queda do Getúlio Vargas, em 45, aí entrou um governo eleito, aí disputa política para lá, para cá, o Getúlio voltou, suicídio do Getúlio Vargas, né? Depois tudo aquilo que você também já conhece, com João Goulart, regime militar. Naquele tempo, o Brasil era um pouco menos, vamos dizer assim, complicado do que é hoje. Por que eu chamo de complicado? Porque você não tinha a grande massa de pessoas que estavam marginalizadas por falta de educação, por falta de saúde, por falta... Não existia ainda a explosão demográfica que aconteceu de anos para cá, de uns 40 anos para cá, 50 anos para cá. E essa explosão demográfica, onde os governos, sejam municipais, estaduais e federal, não estavam preparados, não tinha infraestrutura para oferecer oportunidades para que essas pessoas não ficassem à margem do processo de crescimento do país e da economia. Então, o que você vê hoje, não é? Você não precisa ser um sociólogo. Vai dar uma voltinha na rua, você percebe a quantidade de pessoas. Eu me lembro, eu estudei no ginásio do Estado. Na minha classe, tinha 104 alunos. Olha, tinha pessoas de todas as categorias, tinha japonês, tinha branco, tinha preto, tinha alemão. A gente era uma coisa só. Você não tinha, como é que se diz, você não tinha discussão para dizer você é japonês, você é turco, você é preto, você é branco, você é alemão. Não tinha esse tipo de... A gente brincava com as pessoas, tudo, mas estávamos juntos, jogávamos bola junto, a gente estudava junto, tocava na fanfarra do desfile de 7 de setembro junto. Era uma outra coisa. Essa divisão, essa, vamos dizer assim, partidarização das pessoas, não é partido político, partidarização, você é isso, você é aquilo outro, isso começou de 30 anos para cá, de 35 anos para cá. Infelizmente, você não percebe uma atuação das lideranças políticas, das lideranças de inteligência, das lideranças que têm, vamos chamar assim, condição de influir nisso, você não percebe um norte, você não percebe um caminho. Bom, então eu estou mostrando para vocês, eu estou procurando mostrar, dentro dessa minha visão de acompanhar a economia do país, enfim, outras coisas, estou mostrando a minha visão de que esse processo de, vamos chamar assim, de hostilidade social, né? Quem é esse é aquele, quem não é aquele não é aquele, quem é outro, quem é... porque isso, porque aquilo, quer dizer, você não é igual a mim, então você é contra mim, entendeu? Isso é uma coisa terrível. Todos nós deveríamos, eu não digo ser bonzinho, tá? Não é ser bonzinho, mas pelo menos saber entender por que as pessoas são diferentes umas das outras, tá certo? Agora, dentro desse... Eu só queria concluir um pouquinho. Claro. Me pergunta, puxa, Sérgio, mas nós nunca tivemos... Olha, nós tivemos gripe espanhola, eu me lembro, em 1953, teve a gripe coreana. Gripe coreana.
Era uma... Quem é que não teve, por exemplo, sarampo? Quem que não teve varicela, aquela coisa que dava na pele, que ficava... Catapora. Catapora. Tinha, entende? Tinha. Existia doenças venéreas, existia um monte de coisas que tinham, mas eu não sei se é porque as coisas parecem-me que eram mais fáceis da gente discutir e tentar resolver. Ou as pessoas eram mais fáceis, porque as pessoas, a partir de uma determinada fase da nossa vida aqui, passaram a se tornar um pouco mais difíceis, um pouco mais donas da verdade, um pouco mais litigiosas, vamos usar essa expressão. Tá. Você colocou, Sérgio, o momento que a gente está vivendo numa perspectiva histórica, demonstrando que o momento que a gente está faz parte de um processo, não apareceu do nada, e que esse processo, né, demonstra que a gente vive segmentos, né, sejam segmentos sociais, sejam segmentos que estão influenciando diretamente no comportamento das pessoas. E você, no começo da sua fala, deixou bastante claro que esse momento ele pode ser uma oportunidade. E você lembrou, né, que você, nesses seus 60 anos de vida empresarial, né, viu várias oportunidades acontecendo. Nesse momento, a gente vislumbra uma oportunidade. É o momento você falou, né, que as pessoas estão em casa pensando, matutando. O que você está matutando nesse momento? Quando as coisas voltarem ao normais, o que você está dando uma risada, o que você já está bolando aí? Deda, se nós conseguimos resolver a Segunda Guerra Mundial, que destruiu a Europa, onde um regime totalitário lançou a Europa. Olha a quantidade de mortos que teve na Europa naquele período da guerra. Se isso foi resolvido, nós conseguimos resolver isso. Nós, que eu digo, o mundo, não é? As pessoas. Entende? O que precisa haver um pouco... vamos falar um pouquinho da minha decepção com as nossas lideranças. Qual é essa decepção? O que você vê hoje, eu sou do tempo em que os vereadores de Sorocaba trabalhavam de graça. Eu posso até citar nomes de vereadores, de alguns vereadores, que foi do meu tempo, que eu me lembro, né, o Gustavo Xerepo, o professor Jorge Moisés Beto, o pai, o velho, Armínio Vasconcelos Leite, que tinha farmácia para lá, doutor Humberto Reale, médico, e outro, Oronário Domingos dos Santos, que chamava, conhecido como Leonardo Romão. Então, eram pessoas que trabalhavam para discutir a cidade, as coisas. Hoje, os professores do meu tempo de ginásio, lá no famoso Estadão, eram as pessoas tão importantes na cidade e tinham uma condição socioeconômica tão importante na cidade como o pessoal da justiça. O funcionalismo público tinha um outro tipo de... E olha o que é hoje. O que é hoje? Me passa a impressão, quando você vê, é nós contra eles. Entende? Eu agora mesmo, há um ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu fiz lá, consegui fazer com que a Câmara Municipal fizesse uma homenagem aos 90 anos do Estadão. E fui ver a escola destruída. A escola que era a base de formação da juventude, das lideranças de Sorocaba. Né? Nós homenageamos, inclusive, lá o grande jogador de basquete, o Hélio Pascoal, 90 e tantos anos, está aí ainda vivo. Né? Eu me lembro, o brigadeiro, o tenente Querubim Rosa Filho, 90 e tantos anos, o professor, coitado, foi homenageado e faleceu agora, há um mês atrás, teve um infarto fulminante na rua, o João Martins, né? Doutor João Martins, enfim, eram essas pessoas que estudavam, os professores do Estadão,
tinham, vamos dizer, perante a sociedade, vamos chamar de sociedade sorocabana, a mesma importância econômica, a mesma importância política que tem juiz de direito, promotor público, vereador, enfim, em outro. Então, a diferença é que nesse período, vamos dizer, de 30 anos, 40 anos para cá, a sociedade era muito mais, vamos dizer assim, igualitária. Mas não era igualitária por decreto, ela era igualitária porque ela assim procedia. As transformações políticas que ocorreram no Brasil de 30 anos para cá transformaram aqueles que trabalham, pagadores de impostos, e que sustentam uma classe privilegiada que não abre a mão dos seus privilégios. Haja visto agora nessa situação da pandemia. Enquanto trabalhadores, enquanto empresários, enquanto os pequenos empresários, grandes, todos eles, estão se arrebentando, o que acontece com o serviço público? Não estou falando de Sorocaba, estou falando em geral. Entende? Então, é uma parcela da população trabalhando para a grande maioria da população poder viver. Trabalhando, que eu digo, pagando imposto. Tá lá. Então, essas injustiças, vamos chamar de injustiças, que eu tenho que falar isso, essas injustiças, elas resvalam para o contrato social também. Que as pessoas não são cegas, não são surdas, as pessoas estão vendo, estão ouvindo, estão lendo, e elas não deixam de ter uma certa revolta interna que se manifesta, por vezes, em abandono de posturas, vamos chamar assim, razoáveis, não é? Para justificar alguma coisa. Então, agora, o que eu acho importante, eu estou falando de uma situação, vamos dizer, política geral, mas agora o que eu acho, por exemplo, para quem está trabalhando, se a gente for só cuidar disso agora, nós vamos esquecer do que estamos sofrendo na rua agora, com esse negócio da pandemia, com toda essa situação da falta de trabalho, enfim. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: cada um, dentro daquilo que é o seu espaço na sociedade, procurar fazer o melhor possível para que todos nós possamos suportar o que está vindo aí e vai continuar por um bom tempo. Eu estou falando na parte da economia. Na parte da medicina, da saúde, quem cuida são os médicos e os hospitais. Mas, Sérgio, me diga uma coisa. O que significa, na prática, isso que você está falando? O que é uma poupança? É pagar os impostos? É adiar o pagamento de impostos? O que você, como empresário, aconselha para o seu colega empresário? A primeira coisa, tem que reduzir o custo do Estado. A primeira coisa. Mas não está na mão dele. Só um minuto. Reduz o custo do Estado. Por exemplo, você reduza o custo do Estado que eu digo de prefeitura, de Câmara de Vereadores, da Justiça, do governo do Estado, do federal, enfim, reduz o custo. 95% do que se paga de tributos nesse país é para sustentar a máquina do Estado. Sobra só 5% para o resto. Agora, e para fazer o que fizeram, o país teve que se endividar. A dívida pública, que em 1995 era 37% do PIB, hoje está atingindo 100% do PIB. Por que atingiu 100% do PIB? Porque trouxe benefícios para nós todos? Não. Porque sustentou uma máquina que é perdulária, cuja máquina está aí e nós estamos continuando a sustentá-la. Então, o que nós temos que fazer? Aí você vai me perguntar, bom, mas Sérgio, como é que você vai mudar isso? Bom, isso aí o povo tem que ir fazendo pressão para que as coisas vão mudando. E
e vamos dizer, a classe política, que é aquela que nós elegemos para fazer melhor, para nos defender, para fazer, tem que trabalhar em cima disso também. Agora, vamos voltar para o setor empresarial. É óbvio, o que eu vou falar não é uma coisa que quem não se preparou, as pessoas, mas eu não sabia que vinha uma pandemia que ia... Espera um pouquinho. Não é hoje, não é 60 dias, 90 dias, 120 dias atrás que você tinha que ir se preparando. A sua forma de trabalhar, a sua forma de fazer as suas operações comerciais, as suas operações empresariais de uma forma geral, e inclusive a sua vida de família, você tinha que dizer assim, olha, eu ganho isto, eu para viver preciso isto, e vamos ver se eu vivo com o que eu ganho e se eu consigo fazer sobrar alguma coisa. Então, o que você faz na sua vida privada, você faz na sua vida empresarial. Então, se na vida empresarial você se joga para frente sem analisar os riscos e os perigos que um tropeço possa acontecer, obviamente, os que tomaram mais cuidado com isso terão maiores chances de sobrevivência. E os que tiveram menos cuidado com isso, vamos dizer, têm menores chances de sobrevivência. O importante é o seguinte, todos nós agora não temos que dizer você foi culpado disso, você é culpado daquilo, nós temos que dar uma parada nesse momento, tá? Como eu estou querendo fazer agora, vamos dizer, nessa nossa conversa, e vamos olhar para frente, dizer, o que cada um de nós pode fazer para que o outro possa, vamos dizer, ter continuidade, tá certo? Então, você vai me perguntar, bom, objetivamente, o que pode fazer? Ora, o governo do Estado e as prefeituras municipais tinham que dizer o seguinte, olha, para que a prefeitura consiga continuar arrecadando e sustentar a sua folha de pagamento, precisa geração de impostos. A geração de impostos, hoje, ela está diminuída por causa da crise. Então, nós temos que fazer com que as empresas que produzem, que vendem mercadorias e que fazem com que o imposto venha regar as minhas plantações, né? Nós temos que ajudar as empresas. Primeiro, ajudar as empresas. Eu não estou falando empresa A, B ou C. Estou falando de uma forma geral. Obviamente, existem setores que precisam de mais apoio e setores que talvez não precisem de tanto mais apoio. Por exemplo, na área estadual e na área federal, você encontrará um maior apoio para aqueles setores maiores, por exemplo, a indústria automobilística. A indústria automobilística ela vai receber apoio de quem? Ela vai receber apoio do governo federal, do governo estadual. Então, agora, os pequenos, aqueles aqui da nossa cidade de Sorocaba, as pequenas lojas, os pequenos comércios, como é que a gente fala, aqueles que têm na sua própria casa, às vezes, a prefeitura precisa ir olhar isso daí. A prefeitura... O que você chama, Sérgio, o que você chama de olhar? Quando o socorro que o governo federal vai dar para a indústria, que o governo estadual vai dar, a prefeitura vai dar, é um empréstimo que vai demorar para pagar? O que é? Veda, primeiro a gente precisa saber o que eles precisam. Porque eu chegar a fazer um decreto aqui, olha, eu vou dar o que o governo fez, de dar R$600 para cada pessoa, isso é óbvio, ululante. Porque ele precisa dar para aqueles que menos chance têm, eu não estou falando de empresa, eu estou falando de pessoas físicas. Ele precisa oferecer vamos dizer assim, eu chamaria de um Bolsa Família, é um Bolsa Família estendido para que eles possam... Isso vem do governo federal, tá? Vem do governo federal. O governo estadual vai lhe dar
com outro tipo de empresa. E o governo municipal tem que fazer um levantamento, não é levantamento para daqui. Vamos sentar agora com as lideranças empresariais da cidade, vamos sentar, vamos ver isso, vamos ver aquilo, e procurar ouvir o que o pessoal está precisando, quais são as necessidades. Você vai me perguntar, mas isso resolve? Não, não vai resolver tudo, caramba. Isso é para que as pessoas continuem, vamos dizer assim, continuem com saúde financeira para poder trabalhar e mais para frente elas vão se desenvolver outra vez. Eu não tenho uma receita, como você vai dizer, o bolo se faz assim, você põe açúcar, põe farinha, põe isso, põe aquilo. Não. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Você tem, por exemplo, pegar o comerciante da Rua Barão, da Monsenhor João Soares, da Álvaro Soares, é um. O comerciante do Shopping Iguatemi é outro. São outras situações que você tem que analisar, você tem que ver e ver o que pode fazer. Sei lá, vamos dizer que seja... Não estou falando de problema assim de abertura, isso é outra história, entende? A abertura, lógico... A gente vai falar dela. Mas depois, né, o depois da abertura. Né? Como é que tem que fazer? Vamos suspender o pagamento dos tributos, por exemplo, por um período. Tá? Então, aí a prefeita vai perguntar, puxa vida, como é que eu sustento o meu funcionalismo aqui? Bom, isso é um problema da prefeitura, não é um problema dos comerciantes de Sorocaba. Certo? Então, são essas coisas que a gente tem que ver e hoje, o que a gente está observando? Que existe... você está tendo uma eleição aí para prefeito, se vai acontecer este ano, as pessoas já estão pensando na eleição, entende? E quando você tem eleição, é muito mais fácil de ver as propostas, sei lá, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, entende? Então, é uma situação, sabe, o Deda, eu sei o que eu vou fazer na minha empresa, nós já estamos fazendo. Por quê? Porque nós viemos já de longo tempo, eu não sabia que ia ter essa crise, isso eu não sabia, mas a gente sempre pensa assim, como é que é a próxima curva aí da frente? Você vai dirigindo na estrada, quando dirige, você põe a velocidade do carro de acordo com o que a estrada lhe permite. Mas você também não vai, mesmo que a estrada lhe permita andar com alta velocidade, você não vai exagerar. Por quê? Às vezes surgem imprevistos que não é uma curva, não é uma coisa. Às vezes um cachorro atravessa na frente do seu carro, entende? Então você tem que estar. Eu acho que isso é como é que eu chamaria? É experiência de vida. Você está falando uma situação, né, que em psicanálise, quem sou eu para falar disso, mas que viver é imprevisível, incontrolável, acidental. O que você está dizendo é isso, né? Que a estrada está lá, né, tem uma curva, está falando, olha, pode acelerar, mas e se aparecer um cachorro? Quer dizer, tem que prever essas coisas. Agora, a pandemia é esse cachorro que apareceu na estrada que estava indo tudo bem. As possibilidades são essas, né? O governo dá esse socorro por setores, né? Um momento, né, de conversar, e você está dizendo que cada empresário tem que olhar para o seu negócio, cada família tem que olhar para a sua realidade, buscar seu caminho, e aí a gente chega, Sérgio, num ponto que tem gerado aí uma queda de braço, e eu sei que você, como presidente da Associação Comercial, tem sido muito pressionado para isso, que é entrar nessa disputa. Vamos abrir, vamos manter fechado. Você já tem uma posição sobre essa disputa, e você claramente está no meio disso. A Associação Comercial, ela não está isolada do processo. Juntamente com o CIESP, que é da indústria, com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, que é os trabalhadores, né? E mais a Sociedade Médica e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos,
nós sentamos, analisamos e fizemos uma proposta para entregarmos para a prefeita, e a prefeita criou um grupo de trabalho que nós fazemos parte e nós estamos discutindo. O problema de abrir ou não abrir, você tem uma coisa que é o problema. A cada notícia que a gente vê, uns falam que está tudo bem, que isso daí não vai ter problema, que não sei não. Outros estão falando que acabou, por exemplo, olha o Amazonas, o Maranhão, olha o Pará agora, estão fazendo lockdown, estão fechando e tudo. Então, quem pode falar com propriedade sobre isso é a medicina, são os médicos, entende? São aqueles que entendem do processo. Tá? O que nós podemos é, vamos dizer, ver, e isso é que a gente está discutindo com a prefeitura, né? Como é que você pode abrir de uma forma em que as pessoas, vamos dizer, tenham um menor perigo de contaminação. A gente tem visto esses comentários. Agora todo mundo vai ter que usar máscara. Quem não usar máscara, o guarda municipal, sei lá, vai... São coisas que deveriam ter acontecido, porque quando você olha países como a Itália não era um país de terceiro mundo. A Itália era um país de uma população razoavelmente saudável e tudo. Olha o que aconteceu com a Itália. Olha ato contínuo com a Espanha, a França. A Alemanha, menos ainda, porque sempre foi, vamos dizer assim, um povo mais organizado, um povo com mais regras e coisa e tal. Mas assim mesmo, olha os Estados Unidos, onde o presidente dos Estados Unidos diz que ele também falou lá que era uma gripezinha. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Entende? Então, você não tem ainda, aqui no Brasil, pela falta de informações que você possa dizer, olha, a informação no Brasil ela é pronta, rápida e fidedigna. Nós não temos isso. Infelizmente, você pega um pedaço aqui, um pedaço ali. Entendeu? Então, agora, Sérgio, dá licença. A prefeita de Sorocaba, ela tem condições de, junto aos hospitais aqui da cidade, né, todos eles, ela tem contato, ela sabe ver, ela tem condição de fazer uma avaliação com o setor médico, o setor dos hospitais, o tamanho do problema, e isso pode também ajudá-la a tomar a decisão de abrir mais um pouco, menos um pouco, fazer. Então, isso não é um processo que você faz assim, tudo igual, tudo igualzinho. Eu fiz lá em Araçuaba da Serra, deu... Que eu saiba, Santa Catarina fizeram isso, olha o que deu de problema lá, o aumento da contaminação. Então, não existe uma verdade. Eu não posso chegar e dizer, abra ou fecha. Eu não tenho a capacidade técnica para dizer isso. Agora, a gente precisa discutir, conversar e ver. Bom, vamos abrir esse tipo de comércio? Vamos. Como é que faz para abrir? Como é que faz para dar? Então, vamos por aqui. Né? Eu estou precisando cortar o cabelo. Agora, não sei como é que eu faço para ir cortar o cabelo. Tá bonito assim, ó. Olha o meu. O seu não é problema, Duda. O meu é. Entendeu? Então, cada pontinho, né? O meu, como é que é? Eu fazia, não é academia, eu tenho posso chamar, personal. Eu sou chique, tenho que falar personal, entende? Se eu falar que ele era professor de educação física, diminui. Não. Então, eu fiquei aí, já fazem 40 dias que eu não faço. Hoje eu conversei com ele, como eu posso fazer, pôr máscara, pôr não ponho, como é que eu posso? Se ele vai só me fazer correr aqui na avenida, eu não sei, mas eu tenho que encontrar uma solução para isso. Então, não existe uma cartilha, não existe uma regra que seja única, exclusiva e definitiva. Agora, Sérgio,
prefeita, nós estamos, só para completar, na mão da prefeita, ela tem condição de avaliar por setor, tá certo? Por setor, olha, você faz isso aqui, você faz aquilo ali, ela está, vamos dizer, a Prefeitura de Sorocaba tem condições de fazer isso pelas informações que tem e por esse grupo que está, vamos dizer, apoiando a prefeita na discussão desse tema. Agora, Sérgio, a prefeita, né, até por lei, está acompanhando as decisões do governo do Estado, do governador João Dória, que é uma pessoa do seu círculo, né, empresarial. O João Dória ele montou um comitê formado por especialistas da área da ciência, da área médica, da área empresarial, de várias áreas diferentes. Ele deu alguns prazos, esses prazos foram vencendo. O próximo prazo é no dia 10 de maio, sendo que no dia 8, portanto, daqui a 3 dias, ele se comprometeu a dizer o que a partir do dia 10 vai mudar, ou a partir do dia 11, vamos dizer assim, mudaria. Qual que é o seu feeling? Qual que é o seu sentimento? No dia 8, ele vai dizer que a partir do dia 11 a gente vai ficar mais 15 dias ou alguns setores vai ocorrer alguma flexibilidade. O que você está sentindo no ar aí? Olha, é óbvio que existem setores que têm maior chance de operar com menos perigo. Obviamente, é isso aí. Nós estávamos falando de cabeleireiro e de barbeiro aí, né? Caramba, o cabeleireiro e o barbeiro, ele trabalha em cima da sua cabeça, ele está ali, está fungando em cima de você. Eu estou só dando isso como exemplo. Então, é óbvio que tem setores onde você corre menos riscos, entende? Onde você pode fazer, por exemplo, vamos fazer uma coisa assim, mercado municipal. Lá no mercado municipal, você tem as bancas de alimentação, disso, daquilo. Aquilo ali pode ser aberto, vamos dizer assim, pode ser aberto, porque a facilidade de se fazer um controle sanitário ali é muito maior do que você fazer isso em outro local, que está tudo à vista, né? Então a prefeitura pode disponibilizar, vamos dizer assim, pessoas que vão orientar, que vão tomar cuidado, que vão avisar, enfim. Então, eu só estou citando o mercado como um exemplo, tá certo? O shopping, vamos falar do shopping. O shopping, até pela sua estrutura, né, ela não é uma estrutura assim muito apinhada, você tem corredores, você tem... Então, tem que ver no shopping que tipo de comércio, quer dizer, qual é o tipo de comércio em que a população está precisando mais estar presente para ir para comprar, para sua subsistência e para fazer. Então, isto, eu não posso falar isso. Se eu disser para você, abre aqui, fecha ali, abre lá, eu estou dando um chute. Existe a discussão que está lá na prefeitura, é uma discussão técnica, é uma discussão onde as pessoas que estão, a associação, inclusive, está lá, junto com o CIESP, já falei, né? Junto com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio e tal. Então, você tem... E um pouco, Deda, a gente precisa ter um pouquinho só, mais um pouco, nós já tivemos, vamos dizer, eu falei que eu estou aqui na minha casa há 50 dias, nós já tivemos um tempo, mais uma semana, mais 10 dias, para a gente que tenha uma segurança de fazer uma abertura que seja, vamos dizer assim, menos problemática para depois. Essa é a minha visão. O resto são técnicos, são os médicos. Né? Aí você ouve, um camarada me manda uma notícia que vem da China, dizendo, olha, lá na China, puxa vida, fizeram isso porque não faz aqui. A China é a China, né? É. O senhor está 50 dias aí, a dona Caterina... Com o negócio do WhatsApp, com o negócio do Instagram, com o negócio de tudo, meu Deus do céu. E nós precisamos dar um pulo na Aparecida do Norte e pedir para o nosso presidente da República parar de brigar com todo mundo e chamar as pessoas e dizer, gente, eu peço desculpa por algum excesso que eu fiz, vamos todo mundo baixar a bola e vamos procurar encontrar um caminho, vamos nos abraçar aqui, vamos procurar encontrar um caminho
porque não é o governo A, o governo B, o governo C. É a população do Brasil, é o nosso país, e vai demorar para a gente encontrar o caminho. Tá certo. Ó, a gente está quase 1 hora conversando, 50 minutos, deixa eu ver aqui exatamente, está 45 minutos, é um bate-papo gostoso, né? Eu vou ler o nome de algumas pessoas que estão acompanhando a gente aqui. Ó. O Rô Branco pôs um joia para a gente, a Eliane Dantas, a Daiane Priscila, mais aglomerações em supermercados que estão fazendo, ela está fazendo uma crítica, ou a FOJ Advogado fala dos 600 óbitos nas últimas 24 horas, o Jorge Luiz Silva, né, fala das perguntas, a Leila Rovelas Gorga, o Ed Newton Nunes, o Alfredo Rocha, o André Maragato, grande conteúdo e grandes aprendizados, parabéns dele, seu Sérgio, pela live, o Jorge Luiz, a pandemia não vai acabar agora, devemos abrir e limitar trânsito de pessoas, o Codor na Filme, boa noite, Mariana Hyundai, bate palmas, o Daniel Ximenes, faz um joia, a emplacadora Redcar fala que tem que abrir, o Vitor Hyundai, um joia, o Gilberto Caixeiro, o Redcar, né, o Marcelo Tambará, ele fala que ao ver o senhor Sérgio e as lideranças da Associação Comercial mais vezes, o Jorge Vieira, né, ele diz que é integrante Estado mínimo, mas a hora que o empresariado se aperta, o poder público vai se socorrer quem? Né? A Cris Machi, Fred Alfredo, Felipe Barbosa, a Associação Comercial aqui, falando orgulho de ter o seu Sérgio como presidente, né? A Felipe Barbosa de novo, Carlos Espinosa, a Thelma Melini, Alexandre Cacheiro, grande Alexandre Cacheiro, o Ribeiro Rafael, considerando as inúmeras crises que o senhor Sérgio já viveu, né, qual a principal ação que devemos tomar? Ele pergunta, o senhor Sérgio já respondeu. Fer Correia, muito sábio o senhor Sérgio, Mari Camargo, né, Lupe Caro, bastante gente, viu, senhor Sérgio, acompanhou a gente, a Marina Mineira, Rafael Iane falando belas palavras, Brás Filho dizendo que é muito fã do senhor, a Larissa Costa, a Transportes, a Aline Pink, olha, bastante gente aqui, ó, Valdner Papa, dizendo que foi testemunha que nas crises que a gente já passou, o Brasil já passou, o seu Sérgio sempre fez questão de transformá-las em oportunidade, a Regina Sigilo, dizendo que extremismos são sempre prejudiciais para a humanidade, Felipe Barbosa, a Mata Taraborelli, Rômulo Seliquim, a Nagarre, Isa Caetano, enfim, bastante gente aqui. Seu Sérgio, queria que o senhor desse um tchau para todo mundo e que a próxima santa do Brasil vai ser a dona Caterina. 50 dias com o senhor aí em casa, seu Sérgio? Olha, o que eu posso dizer? Olha, eu acho a coisa mais importante é o seguinte: o Brasil não será o mesmo que era. Não será o mesmo que era. Então, nós todos, seja pequeno empresário, sejam pessoas que não são empresários, mas trabalham, sejam donas de casa, sejam industriais, enfim, o que nós temos que olhar é dizer o seguinte: tirar desses acontecimentos de agora uma lição para saber o que eu não devo fazer no futuro. Como é que eu devo me transformar para que esse futuro, que o futuro eu possa estar presente nele. A primeira coisa, eu posso estar presente nesse futuro. Tá? Então, isso é a coisa mais importante. E eu vou falar uma coisa para você. Ontem, eu chorei. Quando eu estava assistindo a notícia da morte do Aldir Blanc, o João Bosco, que fizeram a coisa do equilibrista. Isso era do meu tempo. Era dos meus 28, 30 anos.
durante o regime militar, onde eu vi pessoas sumirem. Entende? Isso não é uma crítica ao regime, mas é uma coisa que... Por quê? Porque o que havia era isso. Eu estou de um lado, você está do outro. Eu quero impor a minha vontade para você. Aí o outro reage e na reação acontecem essas coisas. E é o que nós não podemos e não devemos deixar que aconteça. Porque eu lembrei dessa época. Olha, quando a gente fala, é muito comum a gente ouvir assim, como eram os tempos, anos dourados. O que eram os anos dourados? Os anos dourados era a nossa falta de... Você não via o perigo na rua. Você podia sair, você podia... Eu me lembro de São Paulo, era uma coisa assim, né? Você, aos seus 20 anos, 21 anos, você ir para São Paulo no final de semana, ficar com seus amigos lá, andar pela Avenida São João, República, Ipiranga, aquela coisa toda, e comer para lá e comer para cá, e tudo. Não acontecia nada. Não tinha problema nenhum. O crime existia? Existia. Era um crime, o camarada matava o outro, porque o outro fez alguma coisa lá, uma coisa, mas não tinha o que tem hoje. Hoje você está vendo rapazes de 18, 17, 16 anos roubando com arma na mão e fazendo tudo isso. Há um conflito permanente. E esse conflito permanente acontece por quê? Aquilo que eu falei no início. Nós não preparamos a nossa juventude, a nossa população para o que viria com o aumento desenfreado da população. Nós não preparamos, não demos escola, não demos estrutura, não demos educação, entende? E é isso que acontece. Então, vamos olhar os anos dourados como uma reflexão de saudade e tristeza. Mas nós não podemos imaginar que ele vai voltar. Ele não vai voltar. Eles estão na nossa história, eles estão interiorizados na nossa alma, entende? Mas ele não vai voltar, porque a vida hoje é de uma forma diferente. Para nós transformarmos essa juventude sem eira nem beira que nós temos hoje, dá uma olhadinha dá uma olhada nos pancadões que tem aí nos bairros distantes. Dá uma olhada, o jornal de hoje, quantas apreensões de droga, quantas coisas, quanto isso, quanto aquilo. Isso é consequência de uma perda de respeito, de uma perda de dizer eu sou isto e eu não quero ser aquilo. Entendeu? Mas não foi oferecido oportunidade. Né? É o que eu estou dizendo. Deram oportunidade a uns 5% da população que hoje tem emprego garantido, receita garantida, aposentadoria garantida, todos os benefícios e todas as mordomias. Tá? Uns 5 ou 6 ou 10% da população e o resto que se vire. É isso. Tá bom? Sérgio, queria agradecer você mais uma vez, um bate-papo maravilhoso, e sempre um aprendizado para todos nós, essa mensagem de que mesmo na crise, mesmo com todos os problemas, há um caminho a ser seguido, e essa mensagem você conseguiu passar. Muito obrigado, que a gente possa estar junto logo, logo, não virtualmente, mas presencialmente, que a gente possa bater mais papos. Tchau, até a próxima. Obrigado pela oportunidade, viu? Tá? Obrigado você. Tchau, tchau. Obrigado, Rafa. Os dois Rafas, o Rafael e a Rafaela. Tchau, Rafa. Você. Assuma o comando aí, Rafa. Olha como a Rafa está protegida aqui, viu? Está cumprindo o protocolo. Você desliga aí, Rafa. Pode segurar. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.